Nós vamos falar sobre a visão do Cristo glorificado, baseado em Apocalipse, capítulo 1, 17 ao 20. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quando o vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Oremos. Senhor, obrigado pela tua graça maravilhosa. Pedimos que o Senhor aplique a tua palavra no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. A visão do Cristo glorificado. No nosso último estudo, deste mesmo capítulo de Apocalipse, nós vimos que o Cristo glorificado falou audivelmente ao apóstolo João. Sim, ao apóstolo João, aos outros apóstolos. No Antigo Testamento, Deus falou audivelmente aos profetas e Deus falou também, especialmente por meio do seu santo Filho, o Senhor Jesus Cristo. Agora, há muita gente alegando que Deus está falando audivelmente hoje. Isto, na verdade, é preciso que nós verifiquemos, porque o Senhor Deus escreveu a sua revelação e o Senhor cessou a maneira de antigamente, a maneira como ele falava antigamente. Ele fala hoje através da sua mensagem, da sua palavra escrita, estudada, explanada, pregada, porque não faria sentido Deus ter escrito a sua palavra e nós acharmos que ele continuaria falando hoje audivelmente. É preciso que nós tomemos muito cuidado, porque tem se levantado por toda parte pessoas alegando isto, e as heresias são as mais terríveis, as mais variadas, e a igreja do Senhor tem sido perturbada por estas pessoas que dizem receber revelações, ouvir audivelmente a voz de Deus, e nós precisamos ter muito cuidado. Irmãos, a igreja do Senhor tem muitos inimigos, especialmente aqueles inimigos que se infiltraram na igreja, porque fica muito mais fácil minar a igreja quando você entra disfarçado de crente, né? Aqueles que não são crentes na verdade, mas se disfarçam de crentes para poder minar a igreja, para poder trazer problemas, heresias as mais destruidoras. Aliás, a maneira mais eficaz de Satanás agir contra a igreja do Senhor é levantando homens e mulheres também para jogar dentro da igreja heresias, ou seja, pensamentos que desvirtuam os seguidores, que tentam desvirtuar os seguidores de Cristo. Ideias antibíblicas, ideias que não são da palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, porque as revelações cessaram. As exceções são raríssimas. Deus pode sim falar hoje audivelmente, pode, mas ele não fala ordinariamente. Deus pode, por exemplo, fazer um milagre hoje, um milagre, por exemplo, de levantar um morto, de curar um leproso, de curar uma pessoa com qualquer outra doença. Deus pode, só que ele fazia isso de maneira ampla na época da revelação. O Senhor Deus, ele é o mesmo, ele não mudou, mas não existe mesmice em Deus. Deus muda, sim, os métodos de ele agir. Então, a cura hoje que Deus efetua é através da medicina. Entendamos isso, irmãos.
Deus usa a medicina para nos curar. Ou você pensa que quem cura alguém é o medicamento, é o médico? Não é mesmo. Porque se Deus não quiser, não tem médico, não tem medicamento que resolva. Ele cura usando os médicos, usando o medicamento, ou ele pode curar diretamente. Não podemos achar que o milagre é somente quando há uma cura instantânea, sem a mediação das coisas. Vamos dar glória a Deus, não é dar glória aos homens, não. Eu fico parado quando alguém, por exemplo, é curado, vai no médico, o médico prescreve um medicamento e a pessoa é curada, ele fica maravilhado com o médico. E só falta adorar o médico, como se fosse o médico. É Deus. O Senhor é soberano, e o Senhor é todo-poderoso. A glória é para Ele. O louvor é para Ele. É claro que nós devemos continuar orando, pedindo por cura divina, e Deus nos cura. Volto a repetir, Ele nos cura mediante as coisas, mediante a ciência, mediante a medicação, mediante a orientação médica. E a honra e a glória é do Senhor. O médico é pago para estudar, o médico é pago para passar o medicamento corretamente. Ele não é o curador. Não é ele, porque ele pode ser que ele passe e não haja cura nenhuma. Mas nós vamos passar mais adiante, vamos entrar logo no nosso estudo de hoje e vamos verificar esta visão, um pouco mais dessa visão que João teve ali na ilha de Patmos. Ele recebeu a visão do Senhor Jesus Cristo, escreveu a visão e enviou esses escritos para 7 igrejas da Ásia, que representava a igreja universal, a igreja do mundo inteiro, de todo o universo, porque o número 7 significa completude. Então, o que é que nós podemos aprender desse texto que foi lido aí? Em primeiro lugar, na visão do Cristo glorificado, João desmaia. Exatamente naquele dia, naquele momento em que Jesus aparece a João, ele, diz a Bíblia, caiu como se estivesse morto. Na verdade, foi um desmaio. Tamanha foi a glória de Jesus. Olha como diz o texto. Quando o vi, versículo 17, caí a seus pés como morto. A quem João viu? O Cristo glorificado, suntuoso, todo cheio de glória, cheio de luz, uma luz ofuscante, uma luz irradiante. O texto continua dizendo, porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Porque João desmaiou quando contemplou Cristo glorificado? Veja que ele diz assim, quando o vi, caí a seus pés como morto. E a pergunta é, por que ele desmaiou? Primeiro, por causa da sua glória, que era como o sol na força máxima. Lá em cima, no versículo 13, diz assim, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares. Essas vestes talares sobre o Cristo glorificado eram as mesmas vestes compridas do sumo sacerdote lá do Antigo Testamento, aquelas vestimentas todas coloridas e bem trabalhadas. Também as vestimentas dos reis, isso aí expressa dignidade, realeza e poder. A mesma vestimenta estava sobre o Cristo glorificado e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha.
a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Portanto, aqui João viu um Cristo glorificado. O Cristo ressurreto não era mais aquele Cristo com o rosto todo ensanguentado, todo machucado, mas um Cristo na sua glória máxima, mais brilhante do que o sol, quando a gente olha para ele bem ao meio-dia. O Senhor Jesus Cristo, então, estava se revelando ao seu servo João. João desmaiou, mas foi confortado imediatamente. O texto nos informa no versículo 17. Porém, versículo 17, a parte B, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. O Senhor conforta o seu servo. O Senhor conforta a todos aqueles que, de alguma forma, andam assustados, aqueles que andam desesperançados, aqueles que andam tristes. O Senhor conforta o seu servo naquela ocasião, quando ele teve aquela revelação. É possível que João tivesse passando por uma angústia muito grande, uma tristeza, quem sabe, porque ele estava preso injustamente. Estava numa ilha, ele estava numa prisão de segurança máxima, na ilha de Pátimos. No entanto, nada ele tinha feito. João foi confortado ainda com as seguintes palavras. O texto continua nos informando. Eu sou o primeiro e o último, isto é, eu sou eterno. O Senhor Jesus quis dizer a ele. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. O Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz para pagar os nossos pecados. Porém, ele ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos. A ele a honra, a glória, o louvor e a exaltação. E este Cristo glorificado, que é eterno, que vive pelos séculos dos séculos, João teve esta visão maravilhosa. Segundo lugar, na visão do Cristo glorificado, João foi orientado a escrever as coisas que viu e as que haviam de acontecer. O versículo 19 continua nos informando, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Escrever a visão era contribuir para a expansão do reino. O Senhor ordenou que João escrevesse aquela visão, e ele prontamente escreve num livro tudo aquilo que ele viu e tudo aquilo que Jesus revelou a ele que haveria de acontecer, que haveria de vir. E ele escreve. Escrever é como falei, é uma forma de contribuir, ele contribuir de forma extraordinária ao receber aquela visão, ao escrever a visão e ao enviar a visão. Quem escreve a palavra de Deus, quem escreve a sua meditação, ele medita. E quem medita, ensina. Sim, porque João era um pregador, era um professor de Bíblia. João não foi morto ali na ilha de Patmos, ele foi liberaram ele foi para a cidade de Éfeso, para pastorear aquele rebanho, a igreja naquela cidade, a cidade de Éfeso. Então, ali ele ensinava. A mesma revelação que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, ele ensinava ao seu povo, às suas ovelhas. Ele pastoreava, instruía, ele discipulava, ele transmitia o recado de Deus, ou seja, contribuía. E, evidentemente, ele vivia isso, tudo que ele ensinava, que ele pregava, como inclusive fazia Esdras lá no Antigo Testamento. Porque Esdras tinha disposto no coração para buscar a lei do Senhor. Está lá em Esdras 7, 10. Primeira coisa, buscar a lei do Senhor. E para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. 3 coisas Esdras fazia. Primeiro, buscava a lei do Senhor, ou aprendia, ou estudava.
Segundo, ele cumpria, vivia aquilo que ele estudava na palavra de Deus. E terceiro, ele ensinava ao povo, aos israelitas, transmitia a mensagem que ele havia recebido do Senhor Deus. Certamente João fazia a mesma coisa. O que você tem feito pela expansão do reino de Deus? Você tem estudado a Bíblia? Você tem meditado na palavra de Deus? Tem vivido esta palavra e tem ensinado esta palavra? Agora nós temos a maior de todas as oportunidades da história de facilmente transmitirmos a palavra de Deus. Talvez alguém tenha dificuldade, por exemplo, para falar, para pregar, para ensinar pessoalmente as pessoas, mas com certeza, como todos têm um celular na mão, pode sim transmitir para os seus grupos, para os seus amigos, para os seus seguidores, mensagens da palavra de Deus. Você pode sim transmitir. Nós precisamos parar um pouco e refletir se o que nós temos feito através das redes sociais tem contribuído para a glória de Deus. Será que o que nós temos feito, será que as nossas manifestações nas redes sociais têm sido para a glória de Deus? Nós temos transmitido a palavra, temos feito com que o evangelho do Senhor cresça, desenvolva mais e mais, e temos contribuído para a expansão do reino de Deus? Pensemos nestas coisas. Terceiro e último lugar, na visão do Cristo glorificado, João é instruído que as 7 estrelas são os anjos das igrejas e os 7 candeeiros são as igrejas. Voltemos para o texto, versículo 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das sete igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os pastores estão nas mãos do Senhor. Sim, porque este anjo aí, ou estes anjos aí, na verdade, alguns estudiosos dizem que são os líderes das igrejas, isto é, os pastores. E os pastores estão nas mãos do Senhor. É por isso que você precisa continuar orando pelo seu pastor. Porque quando um pastor se desvia dos caminhos do Senhor, é uma destruição generalizada, principalmente na sua igreja. E eu me coloco inteiramente diante da graça de Deus, diante do Senhor, dizendo que eu necessito dele, eu preciso da graça dele. Eu não sou autossuficiente e não tenho força por mim mesmo, mas é Deus que me segura, é o Espírito Santo que me segura bem firme para eu não me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E é por isso que eu continuo dizendo, por gentileza, continuem orando pelo seu pastor. Porque quando, irmãos, um pastor se desvia, quando um pastor apostata, quando um pastor cai, quando um pastor escandaliza, é realmente como se fala no ditado popular, é uma acabação, é uma tristeza, é um prejuízo enorme para o reino, para a igreja do Senhor. As ovelhas